12 Hits from Hell é um disco do Misfits que foi gravado pelo Misfits, mas que não é oficial, digamos assim. Esse disco foi gravado quando Bob Steele tava na banda e o Doyle tinha acabado de entrar, ou seja, é um disco com duas guitarras. Como eu falei, o Misfits não queria ter um segundo guitarrista por algum motivo, e esse disco é um disco que foi gravado pelos dois guitarristas, o Doyle e o Bob Steele. Tanto que nesse disco ele é um dos únicos discos da era Danzig que é bem produzido, já que na era Danzig, embora tenha umas músicas que tem uma produção legalzinha assim, mas a produção do Misfits na era Danzig era bem mais suja, se for comparada com a era do Michael Graves. Mas esse disco em específico é um dos únicos que tem uma gravação melhor, tem uma gravação boa, só que esse disco foi descartado do Misfits justamente pelo fato de ter o Bob Brier. Depois desse disco ele meio que foi destruído, mas esse disco tá completinho aqui no YouTube, você pode ver todas as faixas, e o legal é você comparar esse disco com o Walk Among Us. Tipo, a produção e tal. A única diferença que tem desse disco pro Walk Among Us é que a produção é muito melhor e que tem duas guitarras na track. Tem duas guitarras, isso é muito, tipo, eu não consigo imaginar o Misfits com dois guitarristas. Eu só consigo imaginar quarteto, vocal, guitarra, baixo, batera. Crush the Conquer é uma banda que foi fundada pelo Jerry Only e pelo Doyle logo após o fim do Misfits. E essa banda, galera, essa banda é uma história muito curiosa. Na época, o Jerry e o Doyle não tinham os direitos de usar o nome e a marca Misfits, então eles decidiram criar uma banda do zero. E essa banda é uma banda de heavy metal tradicional, beleza, com temáticas vikings, beleza, cristãs. É isso mesmo que você ouviu. Uma banda de heavy metal com temáticas vikings cristãs. Ou seja, é basicamente se o Manowar virasse uma banda gospel. Acho que dá pra entender porque que essa banda não deu certo, né? O Misfits já participou de vários filmes, sejam filmes de comédia e filmes de terror. Eu não vou citar o nome dos filmes aqui, eu vou deixar aqui o nome dos filmes passando que eles participaram e algumas cenas. Mas tem uma cena de um filme que eu acho muito engraçado. É um filme que... eu não sei qual é o nome do filme, mas é um filme que tá o Misfits, no caso, na era do Michael Graves, e tem uma cena que é o Michael Graves tomando um café, fumando, depois ele apaga o cigarro no café e taca o cigarro no café e toma o café! Tutorial de como pegar câncer 2.0. Tem um filme que, no caso, é o filme mais famoso quando se fala em Misfits e filmes, que é o filme Bruiser, que aqui no Brasil teve uma tradução como Face da Morte, Máscara da Morte, uma coisa assim. É um filme onde o Misfits aparece num show e... uma coisa curiosa é como que o Misfits participou desse filme. Basicamente, o diretor desse filme, que é esse cara aqui, eu não vou lembrar o nome, eles fizeram um acordo com o Misfits. O acordo era o seguinte, o Misfits faria uma música para o filme, que esse diretor faria parceria com o Misfits para gravar videoclipes. No caso, um videoclipe que é o videoclipe de Scream. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas todas as partes que o Michael Graves aparece em Scream não são partes que foram filmadas do clipe, e sim cenas cortadas do filme Bruiser. Porque, simples, o Michael Graves não teve tempo de ir no set de filmagem pra gravar, então eles só reutilizaram cenas do filme. Porque o Michael Graves estava perdendo seu tempo jogando hóquei. Depois que o Michael Graves saiu do Misfits em 1999... o Misfits meio que não tinha o que fazer. Eles não queriam arranjar outro vocalista, mas também não queriam lançar nada. Aí o Jerry Only ficou lançando só recompilação e coletânea e caralho. Aí eles decidiram basicamente fazer o rolê mais aleatório possível, que é fazer parceria com um lutador de MMA chamado Vampiro.
esse lutador chamado Vampiro, ele era muito fã do Misfits. Então eles basicamente fizeram uma parceria pro Misfits ajudar o Vampiro nas lutas dele com adversários. Inclusive, eu não manjo porra nenhuma desses esportes de luta como UFC, luta livre, WWE, WCW, eu não sei, eu não manjo dessas porra. Mas eu acho que é contra as leis você chamar mais de uma pessoa pra bater no seu inimigo. Mas, tipo, sério, eu não manjo. Só sei que é um rolê muito aleatório você ver os Misfits caindo na porrada contra um brother aleatório. Inclusive, isso era um sonho do Jerry Only em participar de luta livre, de UFC, WWE, essas coisas que na grande maioria é tudo fake. Mas enfim, é uma curiosidade que tá no iceberg. O Misfits fez parceria com um lutador. Red Fink é um rato que foi criado por motociclistas nos anos 60, que era uma espécie de paródia do Mickey Mouse. Aí você pergunta, tá, por que isso aí tá no iceberg do Misfits? Porque primeiro, o Misfits na era Jerry Only, sim, essa era horrorosa, tem uma música chamada Red Fink. E também porque o Red Fink é uma coisa meio popular nos Estados Unidos, sabe? Tipo, várias pessoas veem adesivo do Red Fink, essas coisas. Agora, a coisa vai ficar séria. Seguinte, Manix do Futuro, bota a música do Ambo Play aí. Olá, minhas crianças. Como tem passado? Espero que tenha passado muito bem o seu dia. Eu vou contar uma história para vocês. A história dos fantasmas na gravação de Teenagers for Mars. No disco, que eu não vou lembrar o nome porque eu sou burro, tem um aviso. O aviso é: este disco foi gravado numa mansão abandonada em Nova Jersey. E nessa mansão abandonada tinham fantasmas que apareceram na gravação do disco. Exemplo, na música Teenagers for Mars. Eu nem preciso dizer pra vocês que isso é balela pra caralho, que isso só foi marketing pra os caras vender o disco. Bom, basicamente tinha esse aviso aqui de um dos primeiros discos do Misfits, que falava que tinha fantasmas na gravação do disco. E bem, isso aí foi balela, não tem fantasma na gravação do disco. Se você comprar o vinil e ouvir, não tem nenhuma aparição de fantasmas ou de ou coisa assim. É só marketing, eles só fizeram isso pra vender o disco. Book City in the USA é uma música cover que o Glenn Danzig fez no seu disco solo, Glenn Danzig. Mas assim, esse é o momento que você fica confuso, porque essa música, ela não é nem da banda Samhain e nem da banda Danzig. Essa música é de um disco solo do Glenn Danzig, tipo, o nome do disco é Glenn Danzig, não é a banda Danzig e nem a banda Samhain, é o Glenn Danzig solo, sendo que, tipo, o Danzig já é o Glenn Danzig solo, então, tipo, o Danzig tem duas carreiras solos, a carreira solo Glenn Danzig e a carreira solo Danzig, tipo, isso é muito escroto, isso é, não é escroto, mas meio, sei lá, por que você tem duas carreiras solo? É uma coisa assim. Tiller Theater foi um programa de TV que o Doyle e o Jerry tiveram lá nos anos 80, quando o Misfits estava numa espécie de hiato. O Jerry e o Doyle tinham esse programa, que era uma espécie de programa do Zé do Caixão, para ter uma proximidade com os brasileiros, onde eles contavam histórias de terror, coisas mais spooks, uma coisa nesse nível. E é muito engraçado você ver esse programa, porque é basicamente o Jerry Only falando com uma voz assim, para parecer assustador, uma coisa assim. Aí você vê uma entrevista com o Jerry, então, nós falamos o Misfits e tal, não sei o que, não sei o que. Bom, muitos de vocês devem conhecer o disco Earth ED, que foi o último disco lançado na era Danzig. Depois desse disco, o Danzig decidiu sair da banda. Mas poucas pessoas sabem que esse disco, que é de 1983, teve a sua capa censurada. E bem, acho que eu nem preciso explicar o porquê ela foi censurada, até porque, olha isso. Minha mãe do céu! Pois é, realmente, eu entendo por que foi censurado. Studio Zero, ou Studio Zero, caso você seja um metido americano,
é um vídeo que tem na internet onde mostra o Misfits em 1979, antes de qualquer disco ser lançado, ensaiando nesse lugar chamado Estúdio Zero. E bem, o vídeo é isso aí. Bom, é basicamente um vídeo do Misfits tocando uns cover. Nesse caso eles estão tentando tocar Last Twist Again, e tem eles tentando tocar Now I Wanna Be Your Dog do The Stooges. E é bem curioso você ver esse vídeo, porque assim, esse vídeo mostra um Misfits, como eu já falei, muito pré-histórico, tipo, antes do lançamento de qualquer coisa. Não, no caso eles já tinham até lançado um single na época que o Misfits não tinha guitarra, mas assim, mesmo assim é muito foda ver esse vídeo e ver que essa banda, muitos anos depois, virou o Misfits que todos nós conhecemos, que influenciou um monte de banda. Brian Damage foi o último baterista que tocou na era Danzig do Misfits. Ele tocou no último show do Misfits, no caso o show de Halloween, o desastroso show de Halloween, e bem, é isso. Can't Tell No One é uma música da banda Negative Approach, acho que é assim que se fala o nome, que foi coverizada pelo Misfits naquele show tenebroso de Halloween que eles fizeram. Eu não sei se tem eu não sei se tem registros desse show no YouTube, se tiver eu vou colocar aí, mas é isso, eles tocaram um cover dessa música no último show da era Danzig, que foi um show de Halloween. Em 1986, a revista Thrasher convidou o Danzig para fazer uma entrevista. E bem, você pensa, tá, beleza, foi a entrevista com a Thrasher, né? Mas, por algum motivo, o áudio dessa entrevista, que tem 3 horas de duração, tá completinho aqui no YouTube. E você pode assistir, e até que é uma entrevista até que bem legalzinha, se você é fã do Misfits. É basicamente um podcast antes do podcast existir. E bem, se você for um fã de Misfits, assim como eu, e manjar um pouco de inglês, você pode assistir essa entrevista completa aí no YouTube. Bom, essa é uma parte bem curiosa do iceberg. Em 1995, quando o Misfits estava fazendo audições para novos vocalistas, eles fizeram essas audições em um bar de rock desses aí, tal, genéricos. Só que uma curiosidade que pouca gente sabe é que quem viu essa audição de camarote foi nada mais e nada menos que o Supla! E detalhe, o Supla foi convidado para ser vocalista do Misfits, mas ele negou, pois na época ele estava focando no seu projeto de hardcore, que era a Psycho 69. Mas sim, isso não é mentira, o Supla já falou isso algumas vezes, e o Misfits quase teve um vocal brasileiro. Se você foi uma criança playboy nos anos 90 e comecinho dos anos 2000, você muito provavelmente assistia Cartoon Network ou Adult Swim, que era aquele quadro do Cartoon Network que passava nas madrugadas, que passava desenhos adultos, como Moral Warrior, Frango Robô e Aqua Teen Força Total. Cala a boca, viado! Acontece que, nesse último desenho, Aqua Teen Força Total, temos a participação especial de nada mais nada menos que Glenn Danzig. Porém, isso passou despercebido pelos brasileiros, já que o desgraçado do Guilherme Briggs, que pra quem não sabe foi o diretor de dublagem desse desenho, não entendeu a referência do Glenn Danzig. Inclusive, eles não só não entenderam, como ignoraram o nome dele ser Glenn Danzig, porque na dublagem original chamam ele de Glenn Danzig. Open up! Hey, Danzig, how's it going, buddy? You guys see my... E aí, na versão brasileira, eles traduziram Glenn Danzig pra Cabeludo Peterson. Abre a porta! E aí, fala, Peterson, paga um peitinho, né? descartável. Vocês viram meu robô? Cala essa boca! A gente não viu, não. Bom, isso é bem triste você ver que eles não pegaram a referência, mas, tipo, dá pra entender, até porque, tipo, Misfits é uma coisa muito nichada até hoje em dia, então imagina nos anos 2000 um brasileiro entender a referência do Glenn Danzig do Misfits. Então, tipo,
dá pra entender isso, mas ao mesmo tempo foi meio sacanagem ignorar o nome do cara. Tipo, pelo menos fala o nome do cara, sabe? Essas coisas e tal. Mas, pelo menos temos a cena maravilhosa do Glenn Danzig com a voz do Fred do Scooby-Doo tendo uma conversa civilizada com o Shake. Seguinte, tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filho da puta sumiu. Tu tá fudido comigo, hein? Pode deixar, eu vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu cu até tu engasgar. Se esse arrombado tiver aqui, eu vou fuder meio mundo. Eu vou comer aquele cu de lata com a minha piroca dura. Tá certo. Bom, essa parte é uma parte bem triste do iceberg. Todo mundo conhece o Michael Graves, ex-vocalista dos Misfits, certo? Mas, infelizmente, o Michael Graves tem um grande problema na sua carreira, que é... basicamente, ele é um... como eu posso explicar? Um punk de direita. Eu sei, é contraditório? É, mas ele se diz um punk conservador. Um cara que votou no Donald Trump e essas coisas. Mas... já não, se fosse só essa burrice, tudo bem. Beleza, o cara é burro, beleza. Só que o problema é que o Michael Graves decidiu se envolver com a organização Proud Boys. Sabe o que é a Proud Boys? A Proud Boys é uma organização de extrema direita 100% masculina. Ou seja, completamente machista, completamente homofóbica. É basicamente uma organização de... nós somos machos, somos homens machos, homens de verdade. Odiamos o mundo moderno. E essa organização é conhecida principalmente por promover a violência em organizações de esquerda. Exemplo, tá rolando uma organização lá, uma palestra de um político de esquerda, os Proud Boys invadem e começam a cometer violência nessa galera. E o nosso queridíssimo Michael Graves simplesmente apoiou o Proud Boys. Inclusive postou nas suas redes sociais, fazendo um sinal no mínimo sugestivo. Inclusive, depois que ele postou todas essas coisas aí nas suas redes sociais, ele simplesmente apagou tudo e não falou mais nada. Por quê? Porque ficou com medinho. Agora, se ele é um supremacista branco ou não, não sei. O que você acha? Eu tô aqui pra trazer as informações. Comente aí nos comentários o que você acha disso. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial de Halloween aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais aqui. É isso, se inscreve no canal, pega no meu. Eu quero gozar.